Olá, caro ouvinte! Você já teve seu voo cancelado em cima da hora? Da mesma forma, o voo foi cancelado poucos dias antes de você viajar? Em verdade, é uma situação muito comum. Só para ilustrar, segundo dados da ANAC, cerca de 112 mil voos são cancelados por ano no Brasil, ou seja, mais de 11% do total. Por isso, é importante que todo passageiro saiba seus direitos em primeiro lugar. Portanto, vamos te explicar no episódio de hoje quais os direitos dos passageiros, inclusive para saber se você tem direito a uma indenização pelo seu problema com o voo. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos relacionados ao mundo virtual. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre os direitos do passageiro quando ocorre o cancelamento da viagem pelas companhias aéreas. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal. E hoje um tema que gera muitas dúvidas, muitas discussões, né? Então, para você embasar aquele seu chilique no aeroporto ali, para você ter certeza do seu direito, porque né, ninguém merece começar um barraco sem ter 100% de razão, né? Não vamos passar essa vergonha. Então, pessoal, vem com a gente, que a gente vai explicar direitinho, tintim por tintim, sem juridiquês, sem enrolação, sem lero-lero, todos os direitos que vocês têm com relação a essa questão de cancelamento de voo. Vamos lá, Marina? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Para a gente começar, né, antes da gente entrar na questão se a pessoa vai ter direito a um dano moral, se pode processar, se não pode, a gente tem que esclarecer algumas coisas. Então, assim, quais são os direitos do passageiro no caso de um cancelamento de voo que está aqui no Brasil, tá? É um voo em território nacional. Primeiramente, a gente tem que avisar o seguinte: todo e qualquer cancelamento ou alteração de voo, ela tem que ser comunicada para você por diversos meios, com no mínimo 72 horas de antecedência. Assim, toda passagem aérea que você compra, né? Nossa, você dá o seu e-mail, você dá seu WhatsApp, você dá seu telefone, você dá o telefone de contato de uma outra pessoa em caso de problemas, enfim. Então, assim, não tem desculpa. Eles têm, no mínimo, uns 3, 4, 5 contatos seus. Então, segundo a ANAC, com no mínimo 72 horas de antecedência, você tem que ser avisado se o seu voo mudou, se o seu voo foi cancelado, se o número do voo foi trocado e por aí vai. Exatamente. E quando o prazo é inferior a 72 horas, de qualquer forma, quando é caso de cancelamento de voo, a companhia aérea deve oferecer as acomodações, reacomodações e o reembolso integral, né? Então, de qualquer forma, você tem que estabelecer, a companhia aérea tem que deixar esse diálogo aberto, porque, de fato, cancelamento de voo não é uma regra, então, por ser uma exceção, justamente por ele ter esses diversos contatos do cliente, esse diálogo tem que ser franco, tem que ser aberto, até para você poder optar, de repente, se você quer a reacomodação, a troca, ou enfim, a devolução integral do valor. Exatamente, né? E isso também vale, a gente tem que ressaltar aqui, isso também vale no caso de alteração de horário de partida ou de chegada superior a 30 minutos, quando for um voo doméstico, e de 1 hora, quando for um voo internacional. Então, assim, uma coisa que é muito importante vocês conseguirem obter, a gente vai explicar isso melhor depois, é uma declaração de cancelamento ou uma declaração de contingência, tá? Isso é um documento obrigatório que a companhia aérea tem que emitir e tem que te dar, porque isso vai registrar esse incidente de, olha, o voo foi cancelado, entendeu? E você tem o direito de receber esse documento. Isso. E, enfim, para quem quiser dar uma pesquisada, dar uma aprofundada no tema, é só dar uma olhadinha que tem umas orientações específicas na resolução número 400 de 2016. Então tá tudo bem regulamentado, tudo bem certinho. Então, assim, naquele negócio que eu falei, se for para arrumar quizumba, leva a resolução na mão e corre para o abraço, porque você tá por direito. Exatamente. Bom, e seguindo, ok, né? Não teve o cancelamento com essas 72 horas de antecedência mínima. Beleza. Aí é aquela situação que a gente está falando do barraco, né? Você já está no aeroporto,
às vezes você está viajando com alguma pessoa idosa, com alguma dificuldade de locomoção, ou então você está viajando com criança, a gente sabe que é complicado, ou pior ainda, quando a pessoa vai viajar com animal, e aí tem todo um preparo, né? Tem toda a questão do animalzinho, às vezes o veterinário passa algum remédio, dá uma volta com o bichinho para ele fazer as necessidades dele, não viajar apertado, e bota ele naquela caixinha específica, enfim. E aí o bichinho já está preso ali há horas e o voo foi cancelado, enfim, aquele caos. Vamos lá. De acordo com a ANAC, a companhia aérea ela tem que oferecer assistência material ao passageiro. Não é simplesmente chegar ali no guichê para você que está lá no aeroporto e falar, olha, seu voo foi cancelado, eu vou te passar para outro voo, tá? Valeu, falou. E você que se vire. Não é bem assim. Certo, Gustavo? Exatamente. Então, assim, a companhia aérea ela tem que oferecer essa assistência material ao passageiro. E de forma gratuita, inclusive. Então, isso não pode ser cobrado a mais. Não é assim que a banda toca, gente. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque existem determinadas práticas aqui no transporte aéreo brasileiro que elas são práticas que não são tão legais. Então, você tem que estar sempre muito de olho nos seus direitos, porque você tem que vedar esse tipo de coisa se acontecer com você. Né, Marlene? Então, exatamente. E a resolução da ANAC ela faz até meio que uma tabelinha de quais seriam essas assistências materiais a depender do tempo de atraso ou, né, do voo. Como que seria isso, Marlene? Bom, então vamos lá, né? No caso do atraso de viagem for mais de 1 hora, ou seja, você vai ficar mais de 1 hora parado esperando uma reacomodação, ou até mesmo em caso de atraso, às vezes o voo nem foi cancelado e você está lá parado esperando por mais de 1 hora. A companhia aérea tem que te dar facilidade de comunicação, ou seja, ela tem que te fornecer aquele sinalzinho maroto de Wi-Fi, ela tem que te permitir fazer às vezes um telefonema, até mesmo, né, enfim, tem regulamentos, como a gente vai ver mais para frente, que falam em fax. A gente sabe que está em desuso, mas enfim, isso consta ainda nas normas. Ou seja, facilidade de comunicação, tem que te ajudar a se comunicar, né? Já no caso de um atraso ou um cancelamento, e aí tá vendo se vai te realocar ou não, por um tempo superior a 2 horas, a companhia aérea ela tem que te dar alimentação, tá? De acordo com o horário, por meio de fornecimento da própria refeição ou de um voucher para você poder usar dentro do aeroporto. E a gente sabe que isso é complicado, porque vai comer um pão de queijo com café no aeroporto do Brasil, você paga R$30 em um pãozinho de queijo murcho e um café frio. Então, assim, o fornecimento do voucher para você se comer tem que ser de acordo com a sua refeição. Então, não adianta a companhia aérea te dar um voucher para você comer um pão de queijo murcho, os mineiros agora vão estar dando um ataque, e um café frio na hora do almoço. Isso não é o cumprimento da norma de maneira suficiente. E o último parâmetro que a ANAC passa é um atraso superior a 4 horas, certo, Gustavo? Aí a coisa muda um pouco de figura. Eu ia só fazer uma brincadeira com relação a essa questão da alimentação, dependendo do horário, né? Então, meu amigo, se você tiver aquela vontade absurda de comer uma feijoada 4 horas da manhã, isso também não vai ser possível. Exato, a companhia aérea não vai poder te ajudar com isso, pelo menos ela não é obrigada a isso. Se ela te ajudar, parabéns, me indica essa companhia aérea porque eu quero. Pois é. E o atraso, né? O atraso superior a 4 horas. Aqui, nesse caso, seria tem que ser ofertado um serviço de hospedagem, né? Em caso de pernoite e traslado de ida e volta. O transportador, ele também poderá deixar de oferecer o serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantindo o traslado, nesse caso de ida e volta, né? Agora, sim, eu acho importante, Marina, a gente ressaltar essa questão de que algumas práticas aqui das companhias aéreas brasileiras não são tão legais, inclusive com relação a essa questão de acomodação em sala VIP. Eu gosto de sala VIP, todo mundo gosta, um pouquinho mais de conforto, né? Enfim. Exato. Mas não serve para esse propósito aqui, gente. Se te enfiarem numa sala VIP alegando que estão cumprindo essas normas, não. Negativo. Não é exatamente. Assim. E não só isso, assim, principalmente se for considerar, a gente sabe que às vezes são condições um pouco mais difíceis de acontecer, mas pode acontecer.
de ser uma pessoa que vai viajar sozinha, mas que precisa de assistência. Às vezes uma pessoa que tenha determinadas deficiências, às vezes uma pessoa muito idosa, ou que tem, né? A gente sabe que às vezes as pessoas idosas podem ter, né? Lógico que não são todos, tem muito velhinho antenado, mas podem ter idosos que não têm um certo traquejo, às vezes não conseguem ficar sozinhos, ou então crianças que viajam, é muito comum. Às vezes o pai e a mãe moram em países diferentes até, vai ser uma viagem muito longa, e aí precisa ter um suporte na viagem e tudo mais. Quando a gente fala dessa assistência, essa assistência não é só para o passageiro. Nesses casos que eu estou falando, a assistência também tem que ser para quem está acompanhando, né? Quem está prestando assistência para o idoso, ou para pessoa com deficiência, ou para crianças, por exemplo, né? Então, a assistência abrange todo mundo, certo? E além disso, prosseguindo, se o voo tiver atraso de 4 horas ou mais, o passageiro também tem direito de ser reacomodado em um outro voo da sua escolha, com data e horário que sejam convenientes para ele, se isso for possível. Ou ainda, isso é uma coisa que as pessoas não costumam não saber muito bem, ele poderá ser reacomodado em um voo de outra companhia aérea, aí, contanto que seja a mesma rota. Então eu vou fazer uma viagem Rio-São Paulo, aí eu vou pela companhia aérea A. A companhia aérea A cancelou o voo, só que eu preciso chegar em São Paulo em 1h30 sem falta. A companhia aérea tem que te colocar, às vezes, no voo da companhia aérea B, que vai sair daqui a 10 minutos. Eles são obrigados a arrumar um lugar para você nesse voo. Quer dizer, lógico, a não ser que o voo esteja lotado. Mas se tiver algum lugar vago, a companhia aérea tem que se virar para te colocar dentro daquele avião. Sim. E justamente por a gente ter poucas companhias aéreas relativamente, né, comparado a outros países, para ofertar um serviço desse, geralmente você fica estrangulado nessa questão. Então, assim, para a gente fazer um paralelo, para as pessoas ficarem muito bem informadas, como que funciona essa questão, por exemplo, nos Estados Unidos e, enfim, na União Europeia? Nos Estados Unidos, é muito vago, né, a regulamentação, até porque o direito lá americano é completamente diferente do nosso direito brasileiro, né, que tem origem ibérica. Ele não é escrito. Lá que a gente chama de como... né? Mais ou menos. Sim. E lá, o Departamento de Transporte ele basicamente autoriza cada companhia a estabelecer a sua própria política para atraso ou cancelamento de voos. Então, no final das contas, ok, você tem mais opções, muito mais opções que aqui no Brasil, mas de qualquer forma você tem que previamente saber como que essa questão vai ser tratada por determinada companhia aérea que você vai contratar, porque faz diferença e pode ser inclusive uma questão de promoção, alguma coisa assim, que eles podem até ofertar uma vantagem a mais do que outra, então você tem que ficar de olho nisso, porque não vai ter a ANAC lá para te ajudar, entendeu? Não vai ter um regulamento da ANAC lá para te ajudar. Então, caso de Estados Unidos, tome bastante cuidado com as ofertas da companhia aérea. E como é que funciona isso na União Europeia, Marina? Bom, na União Europeia é aquela, né? Na União Europeia, agora então com o Brexit, né? Que é a Europa continental, falando assim, eles têm uma tradição jurídica que, na verdade, nós somos filhos deles, né? A gente herdou deles, que é a tradição de regulamentar, de promover um bem-estar social. Então, os direitos das pessoas são mais bem regulamentados e escritos. Então, lá tem um regulamento enorme, que é o regulamento CE 261. Fiquem calmos, a gente vai colocar isso nas referências e nas fontes na descrição, tá? Mas é um regulamento que vigora não só nos países membros da União Europeia, como também na Islândia, na Noruega e na Suíça, que não fazem parte do bloco, e nos territórios ultramarinos. É que nem a típica pegadinha de vestibular. O Brasil faz fronteira com a União Europeia? Faz, porque nós temos territórios europeus na América que fazem fronteira com a gente, como, por exemplo, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um território francês, ultramarino, que faz fronteira com a gente. Então, sim, o Brasil faz fronteira com a União Europeia. Durmam com essa. Enfim, esse regulamento vale para todos esses territórios. E aí, ele tem uma regulamentação que em muita coisa é muito similar com a nossa,
mas em uma coisa ela é diferente. Então, assim, vamos lá, né? Vamos lá, Gustavo. Assim, quais são os direitos em caso de um voo cancelado na União Europeia? 4. Assim, o primeiro deles é que o direito de receber da transportadora aérea assistência material. Aqui no Brasil. 7 dias do preço total da compra do bilhete. Então ele já estabelece, inclusive, um prazo para ser feito esse reembolso. Legal. A terceira é o reencaminhamento equivalente para o seu destino final, que é uma questão também bastante similar ao que a gente tem aqui. Agora, o quarto direito aqui, no caso, é uma coisa que a gente não aplica de forma alguma aqui, que eles taxam as indenizações. Então, você tem um parâmetro para você receber uma indenização em caso de cancelamento de voo, que varia entre 125 a 600 euros. Tudo bem que o euro também não está muito favorável aqui para a gente, pode parecer muito, mas não é. Dependendo do caso aqui no Brasil, não existe essa possibilidade de taxação de indenização. Aqui vai variar caso a caso, inclusive a gente falou muito a respeito dessa questão de valores de indenização, a gente tem um podcast a respeito, se vocês quiserem ouvir, a gente fala bem aprofundado essa questão de taxação de valores. E aqui não pode aplicar isso, não se aplica e provavelmente nunca vai se aplicar. Então aqui tem uma grande diferença entre a gente e eles, né? E a gente vai deixar também esse regulamento aqui na descrição, para quem tiver esse problema na União Europeia. E a boa notícia é que, bom, como Portugal faz parte da União Europeia, então a gente tem uma versão desse regulamento em português. Eu vou deixar a versão em português aqui para facilitar para todo mundo. Mas, enfim, né? Ok. Vocês estão falando aí, a gente está falando sobre direitos do passageiro e tudo mais, mas assim, objetivamente, tô no aeroporto, cancelaram o meu voo, o que eu faço? Ainda no aeroporto, né, no caso de voos do Brasil, é possível tomar uma decisão de como solucionar o seu problema, né? E tem algumas opções disponíveis. Então a gente vai fazer esquematicamente para vocês entenderem. A primeira opção é reembolso integral, né? Antes de mais nada, você pode receber esse reembolso integral. A companhia aérea não tem o dever de fornecer assistência material. Nesse caso, né? Nesse caso específico, isso. Você recebeu já o valor integral, então você não tem que ficar sentado lá recebendo a feijoada 4 horas da manhã. Não tem como fazer isso. Ou você escolhe uma coisa, você escolhe a outra. Qual que é a segunda etapa, Marina? Sim, uma próxima etapa que inclusive já aconteceu comigo mais de uma vez é embarcar no próximo voo com o mesmo destino, e aí nesse caso a companhia aérea tem que fornecer a assistência material que a gente listou, né? Então, vamos supor, que eu falei, da ponte aérea, tem um voo 7 da manhã, o voo de 7 da manhã, é muito comum acontecer isso aqui no Rio, principalmente no Santos Dumont por conta de nevoeiro. O Santos Dumont é um aeroporto muito peculiar, de pouso muito difícil, decolagem complicada também, porque geralmente você decola de cara pro Pão de Açúcar, então se o piloto não tem visibilidade, não tem decolagem, porque ele tem que desviar do Pão de Açúcar, literalmente, você passa do lado, assim, dá pra ver do ladinho da asa, e o pouso, eu já vi uma delegação de uns meninos que eram, acho que do time juvenil de vôlei do Uruguai. Eu tava mais pro final do avião, no rabo do avião, e aí na hora de pousar, o avião primeiro encosta, as rodas do avião não ficam exatamente atrás, elas ficam um pouco mais para frente, né? Então o avião encostou na pista do Santos Dumont, só que o rabo do avião ainda estava na água. Então os meninos do Uruguai que não conheciam entraram em pânico, começaram a gritar dentro do avião, achando que o avião tinha caído no mar. E os brasileiros todos rindo, assim, bem-vindos ao Santos Dumont. Mas enfim, na ponte aérea, você tem um voo, às vezes, como é aqui no Santos Dumont, tá com nevoeiro, não vai decolar. Então, tem um voo às 7 horas que foi cancelado. Você pode embarcar no voo das 8, certo? Mas aí, a companhia aérea tem que te fornecer assistência material ao passageiro, assim. Ela não te reembolsou e ela vai te colocar no próximo voo. Nesse período entre um voo e outro, ela tem que te oferecer assistência material. Isso. Né? Mas vamos lá. Tem outras opções ainda. A terceira opção, no caso, seria remarcar esse voo para a data e horário que você preferir. Você, como passageiro, cliente, preferir, sem qualquer custo adicional. Aí, nesse caso, como acontece essa concessão,
não possui direito à assistência material, entendeu? Então é sempre uma questão de uma via de mão dupla, para vocês entenderem, entendeu? A partir do momento, por exemplo, se você conseguiu a reparação, o reembolso integral, você não consegue assistência. Se você conseguiu remarcar, você também não consegue assistência. Então, assim, a assistência, ela acontece se tiver alguma coisa pendente ainda na situação, entendeu? Exatamente. Bom, então, a outra hipótese foi o que a gente falou, é você ser realocado no voo de uma outra companhia aérea, se tiver lugar nesse voo, né? Eles também não vão tirar um passageiro que já estava naquele voo para te colocar, né? Entendam isso. Então, assim, não é uma recolocação a qualquer custo. Mas se tiver lugar vago num voo de uma outra companhia aérea, eles têm que te colocar nesse voo sem custo adicional, caso essa seja a melhor opção para você, né? E a última opção, né, no caso, seria se nada disso funcionar, se você realmente tiver o direito violado, aí seria o caso, sim, de você pleitear uma indenização por danos morais procurando um advogado da sua confiança. Mas assim, também funciona a via de mão dupla, caso você não tenha recebido reembolso. Se você mesmo assim recebeu o reembolso, por mais estresse que você tenha tido, se você procurar um advogado especialista nesse caso para entrar com o processo, vai ser muito complicado, entendeu? É sempre essa questão. Você tem que olhar cada caso. Sim, é importante que tenha análise de um profissional até para adequar, para ver se o seu caso é cabível dentro da jurisprudência. A gente sabe que às vezes a pessoa tem um grande aborrecimento e tudo mais, mas a gente tem que meio que se balizar dentro do que o judiciário entende que deva ser indenizado, né? Não adianta o que a gente acha, é o que o judiciário acha. Porque senão você vai estar litigando, você vai estar entrando com processo, você vai ter custos com esse processo. Se você perder, você vai ter que pagar o advogado da companhia aérea. Então, assim, é importante você ter um profissional que seja realmente comprometido com a sua defesa, e não alguém que vai sair, não, vou sair processando todo mundo, e aí você fica com prejuízo no final das contas, fora o aborrecimento que você já teve no aeroporto. Então, é importante a gente destacar também que a questão do reembolso, ela dá uma anulada nessa questão do dano moral. Isso não sou eu que estou falando, isso são os tribunais que falam, e, em geral, eles seguem essa tendência, entendeu? Então, assim, o que seria necessário a pessoa, com que situações que a pessoa conseguiria um dano moral nesse caso de cancelamento de voo? A primeira delas é, enfim, ter um atraso de 4 horas ou mais. Sim. Né? Com a diferença entre relação ao horário previsto, né? Um segundo caso é a comunicação de cancelamento com menos de 72 horas de antecedência. E isso independentemente de ter recebido o auxílio material, tá? Se você recebeu o reembolso da companhia aérea, não tem direito a dano. Agora, se você não recebeu o reembolso e mesmo ter recebido o auxílio material, não é considerado aceitável você sofreu um atraso de mais de 4 horas na sua viagem, ou você ter sido avisado que a sua viagem não vai acontecer, que seu voo foi cancelado com menos de 72 horas. Certo? Então, pense nisso. E como é que você prova que o voo foi cancelado? Primeiro de tudo, o cartão de embarque, né? Esse aí é a sua identificação, né? Que você, de fato, comprou, que você, enfim, fez o check-in, as questões todas necessárias. Então, isso aí é uma forma de provar, sim. Segunda prova, e-mail de confirmação da compra de passagem. Todo mundo recebe na mesma hora que é aprovada a compra pelo cartão, qualquer pagamento, forma de pagamento, você recebe e-mail de confirmação. Isso também serve como prova. E, por fim, uma declaração do ocorrido emitida pela companhia, que é a conhecida declaração de contingência ou de cancelamento de voo, que foi que a Marina mencionou lá no início, lembram? Então, essa declaração é de extrema importância dentro de um processo para você poder provar o que aconteceu, né? Sim, e antes da gente entrar exatamente sobre essa declaração de contingência, é importante a gente falar que, assim, se o motivo da viagem foi um compromisso importante, por exemplo, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, um casamento, um batizado, isso aumenta a sua indenização se você tiver como provar que você perdeu esse compromisso por conta desse atraso, desse cancelamento. Então, assim, é muito importante você ter comprovantes deste seu compromisso,
Porque isso com certeza vai aumentar. Se você está simplesmente viajando a lazer, está viajando de férias, aí você tem o dano moral, você tem que ser indenizado, isso é um transtorno indenizável. Agora, se você perde um compromisso desses, né? Principalmente, por exemplo, casamento, você é a noiva, nossa, aí mesmo que você tem direito a ser indenizado. É por essas e outras situações que a gente tem que concordar com os tribunais superiores brasileiros quando eles dizem que não dá para taxar a indenização, porque não tem como você prever todos esses cenários, não tem como você prever. Ah, e no caso se for o noivo? E no caso se for a noiva? E no caso se for o padrinho? E no caso se for o pajem? Não dá. É impossível, então, não tem como. Faz, assim, na nossa opinião, como juristas brasileiros e respaldados pela jurisprudência, né, que as decisões reiteradas no mesmo sentido, as cortes superiores, não é impossível ser taxado. Aí vocês entendem bem por que funciona dessa maneira, né? Exatamente. Bom, e finalmente, né? Vamos lá. Como que eu consigo, então, essa declaração de contingência? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão até o balcão da companhia aérea com um documento de identificação com foto, que todo mundo tem, né? Se você está indo fazer uma viagem de avião, presume-se que você tem um RG, um CNH, um passaporte, enfim, né? Algum documento com a sua identidade e o cartão de embarque, tá? E aí vocês vão pedir que o funcionário da companhia aérea emita essa declaração de contingência. Um primeiro conselho é o funcionário que vai preencher essa declaração, tá? Então, vocês têm que se certificar de que o relato tá preciso. Se tiver alguma coisa ali que você não concorda ou que não tiver de acordo com a verdade, você não assina e você reclama. Eu falo, olha só, isso aqui tá errado. Não foi isso aqui que vocês me disseram, tá? E no final, ele provavelmente vai mandar você assinar aquilo. Tenha sempre uma cópia com você. Guarde uma cópia com você desse documento, tá? Não é simplesmente assinar, e depois o meu advogado que se vire, que peça no processo da companhia. Gente, eles não guardam nada, isso é muito complicado, tá? Você tem que ter a sua via, exatamente. E se você não conseguir no balcão ali, de repente o funcionário se enrolou ou se nega, também você pode entrar em contato com a empresa através de todos os canais de atendimento, né? Sempre guardando os comprovantes desse contato nos protocolos. Isso é muito importante. Exato. Isso pode ser feito até 2 anos depois da viagem. 2 anos depois da viagem. Então, não tem desculpa. Se você não conseguiu no aeroporto, ou você estava atrasado por algum compromisso, enfim, né, não conseguiu resolver ali na hora, tudo bem. Vai para o seu destino, quando você tiver um tempinho, pega o seu computador, seu tablet, seu celular, enfim, qualquer coisa, manda um e-mail para a companhia aérea e pede esse documento, tá? Porque mesmo que eles não te forneçam, a gente teria como alegar para o juiz, dizer, olha, o passageiro pediu o documento e a companhia aérea se negou. Sim, tanto a negativa quanto eles simplesmente ignorarem. Isso tudo vai ser usado contra eles depois, entendeu? É por isso, é muito importante que vocês procurem, quando forem buscar os seus direitos, um advogado especializado e de confiança, para poder fazer essa orientação para vocês, entendeu? Esse que é um dos conselhos de ouro que a gente sempre dá. Procure um advogado especialista, alguém que saiba o que está fazendo, alguém que você tenha nutra confiança, que possa conduzir o seu caso, enfim, tudo isso. E como a gente fez a ressalva num outro episódio, que eu também vou deixar aqui linkado na descrição, ou enfim, nos comentários desse episódio do nosso podcast, a contratação de um advogado online, dicas de como isso tem que ser feito. Procure sempre advogados, não leva muito a fé nessas coisas de porque tem uma empresa que resolve. Gente, no fim das contas, precisa de um advogado, tá na lei. Então, não procura atalho, procura um advogado, um profissional sério, vai te orientar, não vai inventar moda, não vai inventar litígio onde não tem, entendeu? E é sempre a melhor opção. Bom. E ali a gente, nesse podcast, nesse artigo, a gente escreveu como você pode se certificar que tem uma contratação de segurança desse advogado, da onde veio a especialização dele, porque se o site é confiável. Então tem diversas coisas bem legais, vocês podem conferir. A gente vai deixar no link aí para vocês darem uma olhada, a gente vai publicar. Isso. Bom, eu acho que por hoje é só, né?
Se vocês gostaram desse podcast, curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui. A sua inscrição é um incentivo pra gente, é muito importante pra gente. Bom, então por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Gustavo. Um abraço, Marina. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.